Salve, salve, tribuneiros e tribuneiras de plantão. Sejam mais uma vez muito bem-vindos aos estúdios do TribunaCast, Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil. Estamos muito felizes, muito felizes. Estamos finalizando a terceira temporada do TribunaCast, né? Estamos chegando lá, a terceira temporada, finalzinho dela, para a quarta temporada. Já vou fazer uns spoilers aqui, a gente vai ter muitas novidades. Agradeço a você que está do outro lado da tela, você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Spotify, sobre toda essa audiência, todo esse carinho com toda a equipe do TribunaCast. Entre lá nas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, YouTube, TikTok, Deezer, seja um tribuneiro, uma tribuneira, tem aqueles shorts do YouTube que está muito bacana, cortes maravilhosos, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas ative agora o sininho aqui, o Cata Preta já está colocando aqui na tela para gente, para você não perder por nada os nossos programas. Hoje eu estou aqui, eu costumo dizer assim que eu adoro chamá-los assim, e eles fazem parte, na verdade, da equipe do TribunaCast, né? Eles que brilham aqui com os nossos convidados e hoje eles estão aqui na posição de entrevistados. Quem sou eu para entrevistar? Os nossos intelectuais, entendeu? Eu adoro essa parte do enriquecimento cultural que eu preciso muito sempre, eu tenho certeza que você também, para a gente aprender cada vez mais com esses feras. Estamos aqui com a Adriana Harger. Adriana é Harger, né, Adriana? Harger, bem Campos do Jordão, né? Harger. Estamos aqui com o nosso querido Benilson Toniolo. Tribuneiros, hoje sem pauta, né, um assunto bem bacana aqui, uma resenha com eles aí que estão fazendo um sucesso tremendo, estão sendo convidados para todas as feiras literárias aí, que vão contar tudo pra gente aí, todo esse passo a passo aí. E também tem aí uma novidade aí, que é o lançamento do livro do Benilson Toniolo. Tudo bem, Benilson? Tudo bem, Sérgio. Obrigado aí mais uma vez pelo convite para estar aqui no TribunaCast. Adriana, Cata Preta, sempre uma alegria estar aqui com você. Prazer todo nosso. E aí, eu falei aí das feiras literárias aí. Conta aí um pouco pra gente aí, que faz tempo que eu não vejo vocês. Faz tempo que eu não vejo vocês assim desse lado aqui, né? Fazendo a entrevista com os nossos convidados aqui. Tenho muita saudade aí, mas sei que vocês estão aí numa toada aí de livros, de cultura mesmo aí, de palestras, né, de ensinamentos aí. Como é que tá aí? Como é que tá, Adriana? A gente vem sendo com um monte de atividades aí na academia, né? A gente está celebrando este ano 45 anos. Então, nós tivemos atividades em julho, em junho, em julho. Agora, em setembro, nós tivemos uma celebração importantíssima na nossa academia, de homenagem ao meu pai. Grande né? Tubarão. Grande Tubarão. E mais para frente ainda teremos outras sessões em homenagem ao Aracaki Mazakazu, depois nosso sarau de final de ano. Então, como academia, assim, agenda cheia, né? E como escritora também, eu e o Benilson, né? Uma série de convites aí para as feiras literárias, participação em um monte de atividades e palestras e tudo, né? Nós tivemos recentemente na Flipinda, que foi uma delícia. Quer falar um pouco? Foi muito legal. Assim, o trabalho da literatura, Campos do Jordão é uma referência aqui na nossa região. Acabou se transformando, né, numa referência na literatura em Campos do Jordão. Então tem muita gente escrevendo bem, muita gente publicando, e claro que isso acaba chamando a atenção dos organizadores dos eventos literários. E felizmente tem muito evento acontecendo. Então a gente teve em Pinda, teve em Taubaté, vai a São Bento. Então tem muitos festivais literários acontecendo, e ser convidado para participar deles é sempre muito bacana, porque é o resultado de um trabalho, né, que a gente faz já há algum tempo e que tem um certo reconhecimento. Então é muito bacana. Da minha parte é isso, é continuar escrevendo, continuar trabalhando. Mas eu fico imaginando assim, nos mundos atuais, assim, as dificuldades que os autores, né, de livros devem enfrentar aí, em meio a esse mundo de internet, de Instagram, e aí a falta de tempo, a correria do dia a dia. Como é que é para vocês? Vocês já fizeram já uma análise a respeito disso? Para vocês pararem um pouco na hora que vocês estão criando, porque isso é tudo uma criação, né, que vem de vocês.
dessa dificuldade, quais as dificuldades que os autores atualmente enfrentam? Assim, eu digo em termos de não é nenhuma questão de competição, mas é de adequação ao mundo tecnológico, onde cada vez mais as pessoas elas não estão pegando um livro para ler, para realmente interagir sobre o tema. Você se refere ao ato de escrever ou ao ato de publicar? Eu Ao ato da criação? Eu me refiro mais ao ato de leitura. O hábito da leitura. Ao hábito da leitura. A vinda das redes sociais, ela acaba se transformando, ao contrário do que muitas pessoas pregam, ela acaba assim se transformando numa nova possibilidade de leitura, né? E ela se transforma num espaço de divulgação do seu trabalho. Então hoje todas as pessoas escrevem absolutamente todas as pessoas escrevem porque postam nas redes. Aquelas que usam as redes escrevem sobre absolutamente tudo e abrem um debate com todos os vícios e virtudes que esse debate gera. No que diz respeito a escritores, né, o mundo sempre é uma vasta matéria-prima para quem quer escrever. Você precisa estar atento ao mundo. Eu acho que o compromisso do escritor é com o tempo em que ele vive. Então, assim, o que eu procuro fazer no meu trabalho é mostrar a minha visão sobre o mundo e, no caso em particular, a minha visão sobre a questão da formação da sociedade brasileira, porque nós somos como somos e o que contribuiu para isso. Para quem escreve, eu acho que o grande desafio hoje é o de organizar o seu pensamento em meio a toda essa confusão de informações que chegam a todo momento e você nunca sabe se a informação ela é verídica, se ela é fake news, se ela tem base, se ela não tem base. É filtrar tudo isso, organizar o seu pensamento e transformar isso em palavras. Para isso você precisa de leitura, né? Anteontem eu estava com uma pessoa do mercado editorial que me disse que houve um aumento em 2025 do número de leitores do Brasil. Claro que está longe de ser o ideal, mas é sempre uma possibilidade Agora, nós não temos mais aquelas como éramos antes da época, como tinha antes da época da internet, por exemplo, quando as pessoas usavam o tempo livre para leitura, para televisão, para passear com a família. Então, assim, hoje você gasta muito do tempo livre no celular, full time. Isso é durante o dia, isso é durante a noite. E claro que isso impacta a leitura. Então, eu não digo que a leitura acabou, mas ela se transformou. Hoje você lê um excerto de uma notícia que, você que é jornalista, até outro dia, até algum tempo atrás, você levava, sei lá, um texto de meia página do Estadão de domingo para ler. Hoje você lê o resumo do resumo do resumo. Então, aquela notícia está sintetizada em 3 linhas para você ter a informação básica daquilo que está acontecendo no mundo. É a chamada leitura de manchete. Cara, isso é um problema, porque você não tem acesso à informação toda, porque você não tem acesso a todo o contexto, você não ouviu os dois lados e, a partir dali, você cria a sua própria verdade. E essa verdade é incontestável. Então, a leitura, eu vejo que as pessoas têm mais acesso à leitura, ou digital, ou em forma impressa, mas elas não fazem uso dessa leitura para o seu próprio crescimento, para o seu próprio desenvolvimento intelectual. Então a gente fica sempre na superfície, a gente não se aprofunda, e quando se aprofunda, morre afogado. Então isso é um desafio, acho que é uma transformação profunda no comportamento das pessoas, e acho que é o papel do escritor chamar a atenção para isso também. Olha, a gente precisa ler com mais cuidado, ler sem pressa, ler com apuro, ouvir todos os lados para poder formar um conceito. O problema é que o mundo é muito ágil, é muito rápido, é muito imediatista, as pessoas querem tudo para ontem. Isso faz com que a gente perca grande parte da informação. Pro autor, só para concluir, é um grande desafio escrever nos tempos atuais, mas nunca foi tão fácil publicar, por exemplo. E aí, Adriana? Muito bem. Então, segue o relator? Sim, sigo o relator. Nossa, isso dá mó B.O., né? Faz isso não. Então, a gente tem uma imagem que eu acho que é muito forte, né? Que é de você estar hoje na internet num mar, num oceano gigantesco e que facilmente se pode afogar, né? Porque se você não souber com o que você está lidando, você vai acabar tomando o rumo errado. Agora, por outro lado, quem quiser ter acesso a coisas boas e mergulhar nesse universo da leitura, da escrita, da publicação e de tantas outras ferramentas que a internet nos dá, tem um prato cheio, né?
E aí eu vou tratar um pouquinho de publicações. A gente está aqui com a foto da Helena Pois é. Terezinha. Vamos lá. Cada foto Aqui. bonita. Estão Bacana. lindas as fotos. né? Olha que A Helena legal. Terezinha é minha tia, irmã do meu pai. Que bacana. E a gente está programando aqui o lançamento do 3º livro de poesia dela. E eu vou acompanhando publicações, né? Acompanho todo o processo. E aqui eu não estou falando só da escrita, eu estou falando da edição, né? Do processo todo. E todas as benesses e as dificuldades que esse mundo moderno nos traz, né? Então, a benesse é que hoje você tem todas as possibilidades de publicar, seja na versão material livro ou na versão online, podcast, PDF para colocar nas mídias para leitura digital, etc. E, por outro lado, você conseguir levar isso ao público e as pessoas receberem isso e como elas recebem, né? Então, o mundo mudou por uma série de fatores para melhor, para facilitar o processo. E, por outro lado, você tem esse modelo novo de leitores e de mídias e de tudo, que você tem que olhar esse conteúdo dentro desse modelo novo, né? E entendo que a gente precisa pensar inicialmente no conteúdo. Então, o que a gente está oferecendo e o que o leitor está buscando? E, por outro lado, onde eu posso acolher esse conteúdo, né? E em termos Qual é de... a ferramenta que eu posso Sim, acolher? Né? mas, Adriana, em termos de entendimento, assim, vocês conseguem apurar ou até identificar, em termos de assimilação, você lendo um livro, né, você folheando, folha por folha, aquele entendimento de por exemplo, um e-book? Olha, eu ainda prefiro o livro papel, inclusive porque a gente está falando aqui da turma 50 a mais, né? Nós estamos aqui Tirando no cata 50 preta mais, aqui. Mas existe uma questão neural que a gente precisa levar em consideração, né? Quando nós escrevemos, então vamos falar primeiramente da escrita. A escrita manual, e aí aqui o Benilson está com o caderninho e a caneta, o efeito para o cérebro, né? Quanto você acolhe aquela mensagem, todas as sinapses que você faz, e esse processo que adere ao cérebro. E quando nós estamos no computador, isso passa, como o Benilson falou, passa rápido, né? E passa rápido o suficiente para aquilo não ficar. Então, realmente, uma mudança de mundo, quando a gente está só no universo do celular, do computador, das telas, né? Quanto que as pessoas aprendem menos, ficam só no superficial, porque aquilo não fica, né? E quando nós estamos no modelo papel, escrita, mão, né? A gente teve recentemente algumas matérias aí falando de alguns países de primeiro mundo que estavam com as escolas totalmente no digital, 100%, e que foram voltando para a escrita manual, para o papel, saindo das telas para conseguir que as crianças novamente fixassem seus conteúdos, acessassem os materiais com mais profundidade. Então, tem toda uma questão aí de escrita e de leitura que, quando nós estamos nas mídias, nas telas, o efeito é muito diferente e talvez não tão bom quanto os modelos anteriores, em que a sua mão levava o raciocínio por um caminho, né, estratégico e o cérebro aderia, né? É tudo muito rápido, né? Assim, quando você usa determinado termo numa frase, por exemplo, enquanto você faz esse movimento de registrar, a tua cabeça já está pensando se aquele é o termo adequado, ou qual é o significado dele, ou se não tem um sinônimo que se adeque melhor ao que você quer dizer. Na digitação, não. Você já termina, dificilmente você faz essa sinapse, como ela está dizendo. Geralmente, você já escreve e já passa para a próxima frase, né? Para o próximo ponto. E o imediatismo da internet é tão grande que muitas vezes você não revisa o que você escreveu. Ao passo que, escrevendo na caneta, você consegue fazer. O fato, no meu caso, por exemplo, romances eu escrevo e contos e crônicas eu escrevo no computador direto. Mas poesia, por exemplo, eu faço na mão. Eu não escrevo poesia no computador, porque demanda você buscar uma palavra, você buscar um termo, você buscar uma metáfora que muitas vezes o computador não te dá. Então depende muito do tipo de obra, de texto que você está construindo, né? Agora, tem muita gente escrevendo, muita gente publicando. Hoje você consegue, Sérgio, fazer uma publicação de 10 exemplares, por exemplo. Então, ou seja,
Aí é que eu acho que no futuro vai haver uma seleção natural daquilo que está sendo publicado, porque assim todo mundo escreve sobre tudo e muitas vezes sem base. Então vai haver, eu acho que no final, ela falou de conteúdo, que é uma palavra que eu gosto, no final vai haver uma seleção natural daquilo que foi publicado neste nosso tempo. Por exemplo, na época da pandemia, pensou-se muito, nossa, o que será que os escritores estão... Eu não vi nada. Assim, o espanto foi tamanho que até o momento eu não vi nenhuma grande obra que tenha vindo à tona produzida sobre o fenômeno da pandemia. Então, eu acho que essa grande obra ainda, essas grandes obras que tratam do assunto ainda virão, porque o trabalho literário requer tempo, amadurecimento, gestação. Muitas vezes você espera anos para escrever um livro. E o mercado editorial está atento a essas questões? Quer falar? Então, nós temos hoje... O mercado editorial é um problema. Nós temos alguns eixos aí para pensar. O mercado editorial como aquilo que a gente conhecia, né? Aquele mercado de visibilidade e que alguns eixos eram, né, efetivamente trazidos a público, mas muita coisa ficava de fora. Hoje, na verdade, a gente tem que pensar em nichos, né? Então, o nicho do romance nordestino, o nicho da poesia intimista, o nicho da literatura infantil, o nicho LGBT. Então, nós temos pequenos mercados. A gente não tem mais um grande mercado. Segmentou-se, né? Na verdade. Né? Segmentou-se. E talvez por isso essa questão de não termos grandes obras, porque também aí as coisas se compactam, né? Cada uma no seu espaço. Mas depende também, Adriana, do que a gente entende como grande obra. Por exemplo, quando eu falei agora há pouco grande obra, me ocorre os Sertões. Não tem mais os Sertões. Assim, o que eu tenho são obras... Justamente porque a literatura, porque o mundo mudou, a literatura também muda, então não se fazem mais as grandes obras como Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro e tal. Então, talvez essa grande obra nunca venha, e sim obras mais compactas, mas que tratem do problema. E que isso faz total sentido. Por quê? Porque estamos num universo de infinidade de coisas, de infinidade de temas, de infinidade de autores, de infinidade de publicações. Então, até que alguma coisa surja e apareça realmente com aquilo que a gente chamaria de característica de grande obra, pode ser que demore muito, ou pode ser que não venha. Eu também me refiro à literatura brasileira, que é o meu universo. Então, não sei se, de repente, no exterior tem aí uma obra marcante sobre o problema surgir. Dei o exemplo da pandemia, da questão da pandemia. Pode ser que tenha, eu não saiba. Tem isso também. Você sabe que eu chego a ficar maravilhado quando eu vou, por exemplo, num shopping, seja em São Paulo, ou aqui mesmo em São José dos Campos, e me deparo com uma livraria. É muito bacana isso. E eu fico, há um tempo, aí eu entro na livraria, fico lá degustando, né, os títulos dos livros, enfim, quando tem algum já direcionado, enfim. Mas eu vejo assim uma pouca concentração das pessoas, né, nessas livrarias. Olha, eu admiro muito, e aí nós estamos falando de grandes, né? De grandes livrarias, nas épocas de Saraiva e tudo mais. Em São Paulo, tem muitos lançamentos bacanas nas grandes e pequenas livrarias, né, de livros. E isso é legal, isso vai fomentando cada vez nesse mundo atual, isso vai valorizando de sobremaneira. Você já reparou, Sérgio e Adriana, vocês já repararam que as pessoas pararam de andar na rua? As pessoas estão parando nas grandes cidades de andar na rua. As pessoas, elas só andam dentro do carro, do trabalho para casa e da casa para o shopping. Você vai encontrar as pessoas no shopping. Sim. Ou seja, as pessoas estão deixando de comer a cidade. Elas estão deixando de consumir a cidade. Elas não se encontram mais. Campos do Jordão é diferente, tem outra estrutura, eu acho. Sim. Aqui é a nossa região. Mas nas grandes cidades, por exemplo, você falou São Paulo, São José, Taubaté. Outro dia eu fui buscar meu filho na faculdade à noite em Taubaté, não tinha gente na rua. Isso 7, 8 horas da noite. Você que está mais lá, está quase diariamente em Taubaté. Sim. Mas as pessoas estão deixando de andar no espaço público. É casa, trabalho, shopping, restaurante. E a que se dá isso? Eu acho que isso é muito reflexo de pandemia, muito reflexo das facilidades de você receber tudo em casa, a questão da violência.
eu acho que é fundamental, que é o grande drama urbano no país hoje, e em escala nacional. Nós vivemos num narco-país, isso é definir um narco-continente. Então, medo da violência, praticidade, mudança de hábito. Por exemplo, as pessoas não se exercitam mais na rua, vão para a academia. É difícil você ver, a não ser quando você mora numa cidade de praia como Santos, Ubatuba é diferente porque tem o apelo do litoral. Mas observa isso nas tuas viagens, as pessoas estão deixando de andar na rua. E isso se reflete, por exemplo, antigamente você ia numa livraria e depois você ia para o café, comprava um livro e ia para o café. Não, agora o café está dentro da livraria, que por sua vez está dentro do shopping. Para onde você vai? Você pega o carro e vai para o shopping. Interessante, né? Não, observa. Fenômeno, Não né? sei, posso Mas estar é errado. verdade mas mesmo, eu acho é verdade. que o mundo mudou profundamente nos últimos anos. E nos últimos anos, e eu me refiro desta década, inclusive, aqui de, sei lá, 20 para cá. E para vocês, como autores, sentindo isso, porque vocês, obviamente, aí, eu imagino, né, vocês andam nas cidades e tudo mais, degustando, né, esculturas, projetos arquitetônicos e tal. Como é que é? Tem esse quê também? Assim, vocês se inspiram nisso? De degustar a cidade, de sentir a cidade, para que vocês possam estar aí criando... Absolutamente. Precisa, né? Senão a gente não escreve. Uma vez eu tive o privilégio de assistir a uma palestra do nosso querido escritor Ferreira Goulart. E ele falava sobre para você pôr algo para fora, então no nosso caso aqui é escrita, né? Você tem que ter alguma coisa dentro. Então, como é que você se preenche de algo, né? Lendo, vivenciando. Então, a gente tem que ter a nossa mochila cheia, né? E isso, indo aos museus, indo às livrarias, comprar os livros novos dos nossos amigos, ou de autores nacionais, ou de autores internacionais, mas também olhando o entorno, sabendo o que acontece ali na rua, no vizinho, na comunidade, o que mudou na cidade, o olhar que nós tínhamos. A gente está falando de uma grande mudança desta década, Campos do Jordão, nitidamente, né? Para mim, nascida em Campos, jordanense, o que eu enxergo hoje, quanto isso vai refletir na minha literatura? Sim. Eu preciso olhar para isso naturalmente vai me impactar, seja positivamente, negativamente, vai me fazer olhar uma coisa sob a ótica poética ou sob a ótica política ou filosófica, e aquilo vai me mover. Isso vai se transformar, para nós escritores, em literatura. É uma espécie de laboratório do ser humano. Vocês enxergam também o ser humano, todos os seus hábitos, o que está né, dentro da percepção e concepção da pessoa em si. Vai sentindo cada um, os anseios, as expectativas? Quando eu penso em poesia, obviamente eu estou pensando muito mais nas imagens e seus contextos mais compactos, né? Porque poesia é um elemento muito mais enxuto. Quando nós pensamos na prosa, sim, aí você tem que mergulhar na identidade do ser humano, como é que ele funciona e como é que eu vou trazer isso para a pauta do livro, né? E eu escrevo contos, o Benilson escreve agora, entre outras coisas, romances. E aí eu vou deixar, eu vou jogar a bola para ele aqui. Está no momento de Benilson Amado. Sim. Né? Benilson Amado aqui tá demais, tá voando, hein? Benilson tá voando aí. Benilson Amado, você que pensa. Então já joga a bola aí. O que nós temos aqui? Como é que é? Vou deixar para ele falar dos personagens. Eu sei de todos, mas vou deixar para ele falar. Você mudou radicalmente aí a questão do que você vinha aí escrevendo para esse novo aí. Assim, a minha vida de autor, ela tem uma mudança forte quando eu, numa viagem que eu fiz ao Sergipe em 2022, né? Que é quando eu estou naquele contexto de segundo turno de eleição e tal. Aquilo para mim foi muito impactante. Então, quando sai o Barra dos Meninos, que é o romance que, aliás, está concorrendo ao prêmio. Está concorrendo ao prêmio agora. Brasília. Sim. Opa, falei que tá voando. Tá andando aqui, ó. Já foi para a próxima instância. O Barra dos Meninos é outro patamar. É outro patamar. Ele foi indicado no Prêmio Candango de Literatura, que é da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. E ele passou da primeira fase. Primeiro ele foi aprovado por ser por atender os pré-requisitos. Depois ele passou da primeira fase, que eram 494 autores, e agora está com essa fase seguinte tem 165 autores. É que nem Copa do Brasil, entendeu? Começa com 500, acaba com 2.
Então vai ser dia 31 de outubro. Agora eu não sei, porque depois disso vem o anúncio dos semifinalistas, esses são 5 semifinalistas, depois vem o anúncio do resultado, que é lá em Brasília, dia 31 de outubro. Então o Bar dos Meninos está aí, eu não conto com isso, não sonho, não perco o sono por causa disso. Mas é um reconhecimento bacana. É um livro que a Adriana participou, ela leu a primeira frase, primeira linha que eu escrevi, ela leu, e ela foi uma das... Tanto que o livro é dedicado a ela por conta de todo o incentivo e o estímulo que ela me deu para continuar escrevendo. Então, tem o primeiro romance e o segundo que saiu agora, que é o Depois do Último Dia. Então, o que houve nessa minha trajetória foi essa viagem ao Nordeste. Benilson, e desculpa, além do que, o próprio título já te desperta alguma coisa. Qual né? deles? O Depois do Último Dia? Já, o Depois do né, Último Dia... Poxa, depois do último dia, você já vê, pô, peraí, eu estou falando que é o Tem o Benilson último amado, dia, né? Você já fica falando, caramba, olha que interessante isso. Não, na verdade, assim, ele é um resultado de algumas vivências que eu tive nos últimos anos de internações hospitalares, né? Então, minha mãe teve três quedas feias, fraturas. Na última fratura, ela quebrou 4 ossos, então, assim, eu tive que acompanhar a minha mãe durante muitas noites no hospital. E isso fica impregnado, cara. Não tem como você dizer que não. Isso fica em algum momento dentro de você e ele precisa sair em algum momento. Alguns choram, outros... e a gente escreve. Então, o Depois do Último Dia é um reflexo desse ambiente. É uma história de um porteiro de um condomínio em Santos. E aí ele está internado, tratando de uma infecção. Coincidentemente, uma muito parecida que me acometeu também, que é uma coisa grave. E aí, no momento em que ele está internado, Sérgio, ele vai repassando boa parte de história de vida dele. Ele é da Paraíba, porque o tema da minha literatura de romance é a questão nordestina, por causa do meu pai, né, dessa linhagem nordestina que vem da minha família, europeus do lado materno e nordestinos do lado paterno. Então, isso é uma coisa que eu consumo essa cultura nordestina diariamente na minha casa. Nas letras, nos quadros, na música. Então, isso faz parte da minha... Porque isso me gera curiosidade, eu me sinto bem, gosto, e é de onde eu vim, não é? Do sertão de Alagoas e tal. Então, eu trago essa vivência nordestina minha para o livro. Então, o personagem principal, ele veio da Paraíba, e ele vai trabalhar em Santos, no Porto, no cais, com o que a gente chama lá de biqueiro, que é o cara que faz bico, ganha por dia. E ele vai vai contar um pouco da história da vida dele, esperando o momento em que ele vai ter alta. Só que a alta não chega. Então, por exemplo, os caras que se internam na cama ao lado, o que ele vê, o que ele sente, o ambiente, e aí a esperança dele de sempre melhorar de vida, de poder voltar ao trabalho. Tem as relações humanas que se estabelecem em Santos, que são muito diferentes das que ele tinha na casinha dele lá em Bahia. Né? A paisagem que muda, por exemplo, o nordestino chama o mar aqui do sul de mar de chocolate, porque é um mar marrom, cinza, ao contrário do deles que é verde e azul. Então, para eles é mar de chocolate. Mar de chocolate. Então, usa o termo mar de chocolate aqui também. Então, é um pouco da minha vivência, tem muitas coisas que a gente... A memória é a matéria-prima principal para a elaboração de um livro desse. E Depois do Último Dia procura contar... É um pouco da história do meu pai também, essas relações humanas que ele tinha lá com as pessoas, com a família, com os parentes, com os clientes, os fregueses do bar dele e tal. Então, é a minha contribuição. Barra dos Meninos foi a minha contribuição no sentido de lançar uma visão minha sobre a formação do povo brasileiro, e aí tem várias referências literárias. Esse aqui já tem uma referência a um livro dos Miseráveis, do Victor Hugo, né? Tanto que o condomínio que o cara trabalha chama Fantine, que é uma das mais miseráveis personagens do Victor Hugo. E o livro é dedicado a 3 pessoas que nos deixaram recentemente, que é o Jesus Anacleto Rosa, o Luiz Pereira Moisés e o Reinaldo Calles, nesse momento aí de despedidas que a gente tem experimentado. Então, o livro é dedicado a essas pessoas que, na minha leitura, dedicaram a vida a olhar com mais atenção para os mais necessitados. Então, a minha contribuição nesse sentido. Agora, romance é uma coisa que você escreve direto, né? Eu tenho trabalhado em romances, né? Tem outros romances em andamento agora, a Adriana acompanha. Então, é isso. Agora, um livro é sempre muito bom poder escrever e ver o livro pronto. É o sonho de uma vida melhor do nordestino, porque aí eu vou
vou remeter lá atrás, bem lá atrás, nas grandes construções, cidades grandes, em que o nordestino ele chegava, por exemplo, em São Paulo, na capital, com sonhos, né? Sonhos de melhorar de vida, né? E principalmente sonho de poder trazer a sua família, né? Disso. Isso aconteceu também com a minha família durante. É mesmo, Sérgio? Sim, Tem um padrinho, sangue nordestino aí? Não tem sabia, não. sangue. E padrinho que veio para cá naqueles tempos de grandes construções, né? Chegava a dormir em obra. Sim. Chegava a dormir Sim. em obra e tinha um despertador para acordar, porque o engenheiro não podia, chegar e pegar o cara dormindo. pegar os caras dormindo lá. Parece né? muito com a história do depois do e muito legal é saber, e muitos desses que vieram, dessa luta, dessa resiliência, né? E depois eles chamavam a família. Na verdade, eu vejo o povo nordestino muito mais unido do que qualquer um. Ele não deixa o irmão a pé, assim, no sentido de se ele melhorar de vida, ele não vai deixar o irmão, o pai, a mãe, o tio, o primo, o sobrinho. Ele vai tentar, de alguma forma, também criar condições para melhorar a vida dessas pessoas. Guardadas as devidas comparações, quando você fez aí, né, um briefingzinho aí do livro aí, que eu estou louco para ler, que eu não li ainda. Eu trouxe um exemplar para Tá perdendo tempo, Sérgio. Sabe o que me parece? Me parece aquela música do Chico Buarque, Construção. Me veio um pouco à mente de um poema assim. Amou daquela vez como se fosse a última, Exato. Beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho seu como se fosse o próximo, e atravessou a rua com seu passo tímido. É isso aí. Muito bacana. Tem Agora, a ver essas questões. Tem gente, cara, assim, e é a história da minha família, de certa forma. Essas migrações e essas diásporas, antes de passar para a Adriana, essas diásporas nordestinas acontecem há muito tempo. E não só para o Sul, maravilha, né? Mas tem um lance interessante aí, que não tem mais... Claro, tem essa história de trazer a família para cá, mas tem muito a história do quando melhorar eu vou embora. E também. Quando eu melhorar eu vou embora, porque o meu lugar não é aqui, o meu lugar é lá. Os meus valores estão lá, minha família está lá. Outro dia eu estava... Só te cortando um pouquinho, recentemente teve aí uma pesquisa assim, impactante com relação à questão de São Paulo. Foi a primeira vez em décadas, né, que aí fizeram... Vou tentar lembrar os números aí, tipo... tiveram mais pessoas saindo de São Paulo. Eu vi. Né, verdade. do que chegando, acho que em torno aí de 96 Sim. E ou muita 100 gente mil indo para o pessoas. interior, né, também. Migrando para o interior. O Sérgio, assim, é uma história brasileira, eu falei isso numa entrevista outro dia, essa é uma história, uma micro-história brasileira de um momento importante da vida social brasileira, que é a migração da população nordestina, não só para São Paulo, mas para o norte, para as próprias capitais, né? Para o centro-oeste, né? nas grandes obras e tal, e que são essas micro-histórias. Depois do último dia está cheio de micro-histórias, tem a história do zelador, tem a história do síndico, tem a história do porteiro, tem a história do outro porteiro, tem a história da mãe, tem a história da mãe que vem de ônibus do Ceará, da Paraíba, que são essas micro-histórias que nos formam. A minha história, a tua história, a história da Adriana, a história do Cata Preta, de quem está assistindo a gente, essas histórias precisam vir à tona. Eu não preciso criar uma família... como eu criei em Barra dos Meninos, para contar uma história. Eu posso contar a história da minha. E a história da minha está presente, parte dessa história da minha, está presente na vida desse porteiro, que é um cara chamado Gessandro, e que traz todas as... E ele é de uma humildade, de uma bondade, de uma subserviência. Por exemplo, o Gessandro, como a Macabeia, da Clarice Lispector, claro que não estou comparando, mas assim, o que ele não quer é incomodar. Ele quer fazer o servicinho dele, ganhar o salário dele, melhorar para quê? Para poder ir embora e voltar para casa que o pai deixou. Então é isso. Outro dia eu estava num restaurante, rapidinho, eu não quero polarizar a conversa não, mas outro dia eu estava num restaurante com o Edmundo Rocha, e aí a gente estava falando sobre isso. E aí saiu um cara da mesa que é amigo do Edmundo, não meu, veio, e ele começou a falar assim: por que os nordestinos são todos vagabundos? Por que os nordestinos não estudam? Por que os nordestinos dependem de Bolsa Família? Por que os nordestinos dependem do Sul? Eu falei, cara, eu não vou nem responder. É a mesma coisa que você dizer, por exemplo, que todo jordanense não sabe andar de moto. É folgado, é violento,
é agressivo no trânsito. E não é verdade. Então não se pode generalizar. Enquanto houver esse tipo de pensamento preconceituoso, mal informado, com má fé, eu vou continuar escrevendo sobre esse tema. Porque é preciso desmistificar esse pensamento de brasileiro contra brasileiro que foi impregnado pela política nos últimos anos. Isso precisa ser, de alguma maneira... Outro dia, o 13 da Paraíba veio jogar em Bragança Paulista. Eles foram tão ofendidos, baiano, cabeça chata, não sei o quê. O treinador foi lá e falou assim, por que vocês estão me xingando por quê? Nós somos brasileiros do mesmo jeito. Então, esse tipo de preconceito que eu via meu pai sofrer quando eu era menino e ele não reagia para não perder o freguês, isso ainda eu trago e eu não gosto. Então, a tentativa aqui é de falar o seguinte, somos todos brasileiros, estamos todos na mesma situação, todos queremos exatamente a mesma coisa e não há por que ter preconceito por origem. Isso é muito ruim, é tão grave quanto qualquer outro preconceito. Então, depois do último dia, tenta contribuir dessa forma, quer dizer, vamos devagar, estamos sob o mesmo teto, estamos sobre o mesmo solo e todos merecem respeito e as mesmas oportunidades. Então é uma tentativa de dar a minha versão e contar um pouco da história que eu vi acontecer com o meu pai. E quando acontece com o pai, dói, cara. Muito, muito. Muito bom. Sim. Vamos trazer essa realidade para Campos, né? Eu vou trazer um pouco da minha história aqui também, né? Quando nós pensamos na diáspora, vamos trazer para Campos do Jordão também, né? Então, primeiro, a questão da quantidade de pessoas do Nordeste que vieram para Campos e que fortaleceram toda a nossa história, né? E o efeito disso em todas as questões socioculturais, né? Segunda, a minha geração de família não veio do Nordeste, mas veio de outros lugares, né? Minha avó veio com 13 anos, sozinha, num navio, com as 2 amigas, e veio parar em São Paulo, entendeu que precisava continuar tocando a vida, veio parar em Campos. E aí, o que você faz com tudo isso? Então, a primeira questão é, qual é o nosso lugar? Para onde queremos voltar ou se esse aqui é o nosso ponto de referência, né? Segundo, o que a gente vai fazer com isso nesse lugar onde nós estamos? Então, o Gessandro, em Santos, tentando se entender nessa realidade de subserviência ou de, né, não vou atrapalhar, e eu entendo que Campos do Jordão é exatamente isso. Né? Quando nós pensamos sobre toda a população que se ergue em torno do turismo, né? Como é que você lida com essas questões, e as questões todas de quem somos, nós escritores, diante disso. Né? Como que a gente vai apresentar isso na literatura e nas nossas falas, nas nossas palestras, nas nossas entrevistas, né? Essas coisas precisam ser olhadas, né? São as nossas referências do dia a dia. Elas precisam ser condicionadas a não ficarem em silêncio, né? Muito Olha, bom. e ela falou uma coisa importante. Por exemplo, a gente tem muito essa questão, claro, o turismo é a principal alavanca e todos os place brains, né? Todas as coisas que são acrescentadas para passar essa imagem de Europa, que a cidade quer passar para quem nos visita, tudo isso é importante, tudo isso a gente conhece, porque foi dessa maneira que, quando acabou o ciclo da tuberculose, a cidade encontrou para sobreviver, e assim o faz até hoje, ainda que exista a necessidade de se rediscutir essa nossa vocação. Mas a gente não pode entender que 3 figuras centrais da história de Campos do Jordão vieram do Ceará. O Domingos Jaguaribe, o nosso primeiro prefeito, que era um coronel, Oscar Antônio de Barcelos, ou seja, a nossa cidade tem o nome de um militar, que é o Brigadeiro Jordão, né? E tem um militar como primeiro prefeito, que é o Oscar Antônio de Barcelos, que veio do Ceará. E o Elezar de Carvalho, que simplesmente veio do Ceará também, que cria, junto com o Luiz Arrobas Martins, o Festival de Inverno. Então a cidade deve muito também a essas personalidades nordestinas, né? Tem um restaurante aqui em Campos do Jordão, eu falei agora há pouco de Tianguá, tem um restaurante em Campos do Jordão que traz a mão de obra do Ceará. Então os caras vêm para cá. Então a influência, assim como a influência não parece, mas vai aparecer daqui a pouco. O que tem de sul-americano trabalhando em hotel nessa cidade é enorme. Boliviano, venezuelano, paraguaio. Venezuelano tem um monte. Haiti, na América Central, o Haiti. Então, assim, nós somos feitos dessas mudanças. Desde que o homem é homem, ele muda. Ele sai de um lugar e vai para o outro, sempre para ter uma vida melhor. Isso é desde o Egito Antigo, quando as populações desciam e iam lá para a beira do Nilo, né? Mas
Então, por que o preconceito? Por que a violência? Porque, né? Então, esse é o meu questionamento. Eu acho que o papel do escritor, do artista, é com o seu tempo. O pai dela é o maior exemplo que eu me lembro nesse momento. Foi um cara em quem eu me espelho muito. Então, a principal responsabilidade e o compromisso do artista, seja ele de qual modalidade for, é em retratar o tempo em que ele vive. E isso é o que a gente procura fazer, né, Adriana? Exatamente. Ela tem escrito uns poemas maravilhosos aí sobre Campos do Jordão Você atual. vai recitar aqui para Não, melhor não. Vai recitar Melhor não. aqui. Melhor Momento não. oportuno, Sérgio. Tribuneiros e tribuneiras de plantão. Estamos aqui com a Adriana Hager, com o Benilson Toniolo aqui. É sempre muito bom estar com eles aqui. A gente fica... E olha, e o tempo passa, o tempo voa. Isso me fez lembrar que sempre... Poupança Bamerindos. Poupança Bamerindos continua numa boa. Caramba, hein? Ele não faz a mínima ideia. Assim, disso. Não é mínima significa- ideia. Lembra isso? Mas é claro. Tribuneiros e tribuneiras, entre lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, YouTube, TikTok, Deezer, seja um tribuneiro, faça parte aí dessa equipe, dessa família, entra lá no Instagram, lá, siga-nos, é tudo orgânico, tribuneiros. Entrem lá no YouTube, ative o sininho. Quero mandar um abraço especial ao GWG, a toda a equipe da GWG Telecomunicações, ao Guilherme Centofante, ao Wilson, a toda a equipe. Ó, você está precisando aí de uma... Adoro fazer esse merchan. Você está precisando aí de uma internet rápida na tua casa, na tua empresa, assim como nós aqui do TribunaCast, o jornal A Tribuna. Né? Vocês usam GWG também? Eu uso. Olha só, nós aqui, os nossos convidados, o Benilson Toniolo, a Adriana Hager, usando GWG. Ajuda pra caramba Então, no meu trabalho. exatamente. Se tiver algum problema aí, a operadora é da casa, é de Campos do Jordão. Então já manda a equipe lá para resolver qualquer tipo de problema, falta de sinal, enfim, cabo que estourou na rua. Tem muito disso, viu, acontecendo. Também atende aí a mais de 6 cidades aqui do Vale do Paraíba, da Serra da Mantiqueira. Com certeza que o Gui já colocou o telefone aqui na tela. Entrem lá, participe. Seja da GWG, vai lá correndo, vamos migrar, muda aí o que você tem aí de operadora aí e vem para nossa operadora GWG. E ainda faz umas canequinhas da hora. E ainda faz, Pois aqui, ó, é, ainda lindas. faz aqui uma canequinha, e olha que a gente tá precisando das canequinhas aqui, ó, GWG. Vou dar uma de presente aqui pro Benilson e pra Adriana aqui, ó. Opa. GWG aqui, presente da equipe do TribunaCast. Savoy Hotel Excelência, Savoy Leilões, a Tribuna, Arca de Noé. Arca de Noé. Outubro é um mês importante para a Arca de Noé. O que nós temos na Arca de Noé, Olha, Adriana gente, Hager? estamos com excelentes promoções, melhores preços da região, inclusive da internet. Ah, é só entrar lá? Hein? Como é que faz para Então, entrar lá na... estamos com... Pode ir na nossa loja presencial, Sim. entregamos em casa. Onde é que ela está localizada? Ela está Adriana Hager? localizada exatamente no mesmo lugar há 34 anos. Olha que Em bacana. frente à Droga Raia, em frente ao Espaço Cultural Doutor Além, ali na Avenida Frei Orestes Girardi, 1521. E o telefone? 12 98878 0373, Cata Preta. Repetindo, 98878 0373. DDD 12 para DDD Campos do Jordão, 12, né? Quem não é de delivery, Campos do Jordão. Melhores promoções que vocês já viram. É. Antipulgas agora que está Tá começando o calor. Olha que bacana. Rações de todas as marcas importantes do mercado com super descontos. Olha, muito bem, ó. Bem aí, ó. Fez Rapaz, uma. Olha, Brindes fez, ó. especiais Mandou Essa que bem. aí- só temos na Arca de Noé. Bate o escanteio e vai lá cabecear, né? Isso aí. Mas e aí? Vamos voltar para nossa resenha aqui. Depois dessa. Muito. Olha, foi bem, foi Vocês bem, já viram que Adriana. agora eu sou Foi legal. na propaganda da Arca de Noé? É mesmo? Sim, tem uns É vídeos mesmo. super Você- legais lá. filma Sigam-nos você no falando? Instagram. Sim, Olha. sim. E o Instagram, qual que é o Instagram lá? Arca de Noé CJ. Arca de Noé CJ, entra lá, já vê os vídeos da Já Adriana, vi. Estou lá proprietária agora. da Não Arca sou de Noé. Não estou só aqui no TribunaCast, É, estou nos vídeos ó, da Arca de Noé. famosíssima. Então tá voando também. É outro patamar. Eu só tô com pessoas boas aqui. Mas e aí? Vamos lá. O que mais nós temos aí? Qual é vamos falar de futuro, vamos falar de presente, mas assim, quais os próximos passos aí para vocês
grandes escritores. E realmente, uma coisa que você apontou aqui, Benício, é admirável a quantidade de escritores que nós temos aqui na cidade de Campos do Jordão, né? Destaca alguns aí. Eu vou destacar, como eu já falei anteriormente, a tia Helena Terezinha, irmã do meu pai. Eu acompanho toda a produção dela, inclusive, para que o livro fique pronto, né? Vai ser lançado o 3º livro dela agora esse ano ainda. Espero que entre final de outubro, começo de novembro. Um livro lindo que vai tratar de poemas com remação caipira. Então, é uma outra linguagem, mas que trata exatamente disso tudo que a gente está falando. A gente está falando de nós, né? Que somos do Nordeste, somos de Portugal, somos da Itália, somos do Sul, somos daqui mesmo, ou somos do interior aqui de Minas Gerais, né? Então, a gente vem com essa linguagem. Os jovens, com muitos jovens aqui de Campos com material para publicação, né? Estamos falando aí de uma faixa etária aí de 20 e poucos anos, de 15 a 20. Então, todo dia alguém me liga dizendo: Adriana, acabei de escrever, queria te mostrar. Então, nós temos uma geração nova chegando aí com materiais para publicação, assim como a Helena Terezinha com 85 anos. Então, a gente tem muita gente produzindo em Campos e material de muita qualidade. O Benilson tem mais gente para citar, né? Tem. Tem o próprio Edmundo Ferreira da Rocha, tem o Maurício de Souza Lino, que está escrevendo muito também, que é um grande historiador, e é um cara que a gente precisa prestar atenção, porque a escrita dele se desenvolveu muito, né? Tem a própria Adriana com os textos dela, tem o Ricardo Arcoverde. Eu ia falar do Ricardo, ia citar agora, inclusive o doutor Ricardo Arcoverde Credi, né? Ele fez algumas menções no jornal até sobre os autores. Exatamente. Né, eu sou muito grato a ele. Ele publicou a última coluna dele aqui na Tribuna, a mais recente falava sobre a cidade de Santos, e ele dedica a mim. Eu fiquei muito emocionado. Fiquei bacana, muito feliz e inclusive fiz a leitura no meu canal do YouTube. Então, o Ricardo Credi, a Isabela Beatriz, que é uma artista fantástica, que tem escrito bastante também. Enfim, tem gente experimentando. Tem gente que está se lançando na literatura, como é o Tiago Carneiro, que vai trazer uma obra nova. Grande Tiago Carneiro. Você tem o Vicente Pereira de Souza escrevendo sobre as águas, as nascentes. Você tem gente escrevendo sobre Aracá. Enfim, é o que eu digo. E tem uma questão que você falou no começo, que são os desafios de publicar. Hoje o governo federal te dá a possibilidade, não só o governo federal, o governo do estado também, te dá condições de você, por meio das leis de incentivo, submeter o teu projeto literário e publicar obras. Então, assim, agora tem que ter qualidade, tem que ser um projeto coerente, tem que ser um projeto com planilha orçamentária, com tudo. Então, hoje em dia, em todas as cidades brasileiras, todas elas, inclusive aqui em Campos do Jordão, você consegue participar de editais e propor a inclusão de publicação de livros. Eu estava atendendo uma autora ontem de Guararema e eu falei para ela, vai até a prefeitura, vai até a Secretaria da Cultura do seu município e pergunta quando é que vai sair o edital. E submete o teu projeto. Então, hoje tem condições de publicar, as pessoas têm condições de publicar livros por meio dessas leis de incentivo e sem colocar a mão no bolso, porque publicar livro é um negócio caro. Por exemplo, tem um menino, eu não posso falar porque ele não me autorizou a dizer, mas tem um menino que escreveu um livro de filosofia, trabalha na prefeitura, trabalha numa escola, é um livro maravilhoso, quer dizer, é a história de um cara que, de repente, ele volta aos tempos de Cristo. Então, é muito legal. Então, e daqui de Campos, então tem muita gente, tem a Marinara Faria, que é uma profissional do livro, escrevendo. Então, tem muita gente escrevendo bem, muita gente escrevendo com qualidade. A única coisa que me preocupa um pouco é a qualidade e são as fontes onde as pessoas que escrevem, por exemplo, sobre a história de Campos do Jordão, vão buscar essas informações. Né? A gente teve na semana Pedro Paulo Filho, na semana passada, e a gente deixou isso muito claro, ou seja, não é assim. Para você escrever sobre a história de Campos do Jordão,
Você não vai pegar o livro do Pedrinho, você tem que buscar o livro do Pedrinho, saber qual foi a fonte do Pedrinho e buscar essa fonte também, ouvir todos os lados, conhecer todas as histórias e colocar no papel. Até o que pro livro mata é o ter- imediatismo. né, Até cara? para se ter a autenticidade, Exatamente. né? Então, que isso se é um escreve, assunto bem sério, né? Nós temos Assim, a gente vê muita coisa no Facebook, por exemplo. Então, assim, copicola, né? Copicola, Copicola. passa lá, só ouve superficial. A gente volta na questão da superficialidade, né? Você não se aprofunda. é diferente de um Edmundo Ferreira da Rocha, por exemplo, que esse não só tem a base, como viveu grande parte das histórias que ele Sim, conta. sim. Então, Ele assim, é a isso- base, né? A ferramenta inicial, né? Então, assim, isso precisa ser considerado quando se fala da história de Campos do Jordão. Agora tem muita gente escrevendo ficção também. E para a sobrevivência do autor de um livro? Por exemplo, eu falei aqui, dentro da nossa resenha aqui, sobre a questão do mercado editorial. Né? Nós temos aí as leis de incentivo também para as publicações de livros sérios, né? Contundentes, né? Verídicos, né? Que não tenha não tenha Ctrl-C, Ctrl-V, passa aí por uma análise. Inteligência artificial, tem que tomar Sim, cuidado. Inteligência esse é um assunto artificial, importantíssimo, né? Olha só, é legal, inteligência artificial, né? Um grande, eu não sei, eu fico preocupado. Põe lá, né? Assim, Tá quero Na um minha texto. área, eu fico preocupado com esse negócio de inteligência artificial, porque ó, já não existe mais profissões aqui. Não existe mais. O jornalista, o cara vai lá, pega a matéria, né? Fala o tema e já sai a matéria. O advogado, eu vejo um perigo. Eu vejo um perigo. A gente ainda tem que entender melhor, debater melhor até onde nós podemos chegar, obviamente, aí, que são ferramentas importantes, né? Para o nosso dia a dia, no mundo globalizado, porém nós temos que ter muito cuidado, algumas Cautela, né? reticências nisso, né? A questão do mercado, legal, a gente tem incentivos, né? Que vem por parte do governo federal, estadual, mas para a sobrevivência do autor, para a vendagem do livro, como é que vocês veem isso? As pessoas, você disse, Benilson, que nesse ano de 2025 nós tivemos aí um aumento significativo de pessoas lendo, né? Mas e aí, como é que vai? Porque o autor de um livro, ele precisa sobreviver nesse mercado, entendeu? Como é que é feito? Não sobrevive. Eu estive. É por isso que eu tenho Arca de Noé, gente. É o amor à arte que vocês fazem. As minhas contas são pagas. Não consegue. Pelo serviço do dia a dia, que não é literatura. A literatura, ela é amor, Sérgio. É vocação. E assim, eu estive recentemente na Flima, Feira Literária da Serra da Mantiqueira, Santo Antônio do Pinhal. Aliás, meus parabéns ao Beto pelo extraordinário trabalho que ele fez esse ano lá e que vem, né, ganhando espaço aí. Todas as mesas de bate-papo trataram em algum momento dessa questão de como você paga suas contas, o que você vai fazer com seu material livre. Eu imaginei que vocês fossem falar que vocês estavam ricos de Sim, tanto nós estamos vender. ricos de vocabulário, ricos de histórias na mochila. Mas, assim, os professores universitários que escrevem, empresários que escrevem, médicos que escrevem, advogados que escrevem. Então, a literatura, ainda que ela seja, que ela resulte num material que vai para um prêmio literário e ganhe, e aí vem um prêmio em dinheiro muitas vezes, ou algumas vezes, não muitas vezes. Ainda que você vá para as feiras literárias e faça suas vendas pontuais, que você, pela internet, faça a venda dos seus livros, literatura ainda é vocação e amor ao que você faz. Ponto. Né? E que isso possa se transformar em algo que a riqueza seja você ser mais feliz e ser pleno naquilo que você faz e gosta. Mas ainda o mercado é uma fatia. E aí, com essas questões da internet, muitas vezes você não vende o seu livro. O livro... Vamos pegar aqui, né, a literatura nacional. Você tem hoje um podcast que tem um audiolivro. Você tem uma cópia daquele livro que está disponibilizado no Google Books. Aquele livro não recebeu direito autoral na leitura, né? Então, o autor está lá esperando. Ele foi lido. E, aliás, com o aumento dos leitores, muitos livros são lidos hoje. Mas isso não reverte necessariamente em valor financeiro. Mas e como é que se lida com isso? Porque aí tem uma questão de valor intelectual. Sim. Né? Vocês estão aí fazendo aí
elaborando com todo o trabalho, questões de impressão de revistas, todo um contexto. E, de repente, vocês veem o livro de vocês sendo publicado sem a devida valorização do autor. Assim, só fazer um adendo aqui. Quando eu disse que existe um aumento no número de leitores do Brasil, isso não é nenhuma informação, isso é uma fala de um cara que trabalha com a CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro. Então, eu não tenho dados para saber quanto aumentou, quanto foi ano passado, qual é a referência, não tenho. Isso é uma notícia que deu. Agora, isso para a gente aqui, por exemplo, quem compra meus livros? Hoje eu tenho, é importante falar, eu tenho um público em Campos. Né? E alguns leitores em outras, falei agora há pouco do Ceará, tem alguns leitores em outras cidades, né? Santos. É nicho, né? É nicho, isso, exatamente. Não dá, veja, quando eu falo assim, não sobrevive, eu falo de Benilson, Adriana e esses autores que a gente citou, que tem eu felizmente hoje trabalho com cultura, então eu faço o que eu gosto, né? Então eu não posso depender da venda de livro para pagar minhas contas, por exemplo, pagar meus boletos. E acho que isso não vai acontecer. Nunca. Né? Por quê? Porque eu preciso, por exemplo, de um agente literário. Alguém que me ponha em feiras, alguém que me ponha em eventos, em viagens, em festivais, etc. Isso tem custo também, né? Isso tem custo. Eu não posso tirar o dinheiro do meu trabalho para manter. Pegar um avião aqui lá para, enfim, Brasília ou lá para o Ceará. Bem, agora, a conta não fecha, né? O que mudou, então, Benilson? Se você no começo trouxe essa informação tão positiva e otimista, o que mudou? Mudou a possibilidade de você publicar, de escrever e publicar seus livros com pequenas tiragens e fazer o teu trabalho circular. Agora, não dependa, principalmente os autores que estão iniciando agora, a não ser que você tenha a sorte e a competência, claro, de entrar numa grande editora. Aí é diferente. Né? Aí você vai para todas as livrarias, para todas as feiras, para todos os eventos, para todos os festivais. E como é que você entra numa grande editora? Lobby, agente literário, conhecimentos, relacionamento. Network. Se você conseguir isso, mas aí você precisa de alguém para fazer isso para você. É como na política. E você precisa gastar para isso também. Você investe, como na vida Você precisa investir. Investe, né? Então, assim, respondendo a tua pergunta, como é que você vive de literatura? Não vive. Nós não vivemos. O Luiz Fernando Veríssimo vivia. Né? O Drummond era funcionário público. O Guimarães Rosa era médico. E por aí, o Luiz próprio era jornalista. Então, assim, Carlos Heitor Coni, jornalista. Então, e essas pessoas, elas só são reconhecidas no final da vida, com 70, 80 anos, quando elas têm uma obra consolidada, de relevância, de referência, inclusive nas universidades, aí é diferente. Mas autores pequenos, como a gente, que tem uma relevância que a gente ainda tem na cidade. E o legal nosso, meu e dela, qual que é? É a gente conseguir alcançar outros públicos, de Taubaté, de Santo Antônio, de São José, de Caçapava, de Lorena, de Ubatuba. Aí sim, aí é um reconhecimento do cara que vai para outra cidade, que é importante. Daí a importância de você ter as leis de incentivo para poder colocar o teu livro na rua, sem você botar dinheiro no bolso, que é caro, e a lei de incentivo para organizar um festival literário, que nós tivemos aqui em Campos do Jordão e que as outras cidades têm, porque aí sim é o nicho do leitor. Qual é o desafio? Formar leitores. Isso é mais complicado, porque formar leitores no momento de transição e de transformação do comportamento das pessoas, do papel impresso para a tela, é muito complicado. Meu filho, por exemplo, quando meu filho divulga entre os amigos dele o meu livro, eles perguntam, não tem e-book? Eu ia perguntar isso, como é que a criançada aí, no caso, os jovens, como é que o livro, eu vou ler no Tinder. Como é que No Tinder é outra coisa. Não, Tinder é outra coisa. Chama Cata Preta o nome? Como é que chama? Kindle. O cara vai ler no Kindle. Kindle? Wattpad. Olha etc. só, que tecnologia. Né? Mas escolas. Deveria ter os livros de vocês nas escolas. Por que não? A gente vai entrar no tema, Sérgio? Opa, jura que a gente vai falar sobre isso? Eu acho. Não, o meu não. Tá aí, Secretaria de Educação de Campos do Jordão. Aqui um jornalista. Antes de você falar, quem está falando é o Sérgio. Tá? Então, eu tô quieto, Secretaria de Educação de Campos do Jordão. Vamos começar por aqui. Vocês estão percebendo aí que tem muitos autores de livros
né? Pessoas muito bacanas, cada um retratando a sua história, uma vivência, escrevendo para você que está do outro lado aí. Por que não? Por que não? Ai, não consigo entender. Por que não as crianças de Campos do Jordão, nas suas escolas, da rede municipal de ensino, não se depararam aí, não se organizam para umas palestras com esses autores, para a apresentação das histórias? Eu tenho certeza que isso seria tão enriquecedor. Sérgio, essa moça tem um livro que a prefeitura pagou, foi abrir um edital, ela, João Pedro Ribeiro Pena, Edmundo Ferreira da Rocha, Helena Terezinha, mas ela tem um livro que ela vai falar daqui a pouco, que é um pecado, é um crime esse livro não estar na mão das crianças dessa cidade. E por que não está nas mãos das nossas crianças? Fala do livro primeiro. Vamos lá. Eu tenho 5 livros de temas diferentes, então eu falo sobre Campos do Jordão, no História do Capivari, que eu fiz junto com meu tive o livro sobre a biografia do Joaquim Correia Sintra, tem um de poesia e um de contos. E a gente tive o privilégio de poder escrever, em parceria com a Mônica Belda, que fez todos os desenhos, um livro infantil em que a gente trata da questão, aliás, várias questões, sobre a Gruta dos Crioulos. É um livro infantil. Então, eu sempre quis, como eu tenho filhos, né, naturalmente, em algum momento, a gente olha para a literatura para conversar com as crianças, com os jovens. E aí a gente acabou produzindo um material que a ideia inicial veio justamente de dentro da prefeitura. Existia uma proposta de revitalização da Gruta dos Crioulos. Essa revitalização nunca saiu, mas o livro, a ideia, a semente foi plantada e nós tratamos desse tema e criamos esse material que se chama Camba, o Protetor da Gruta. Então, é um livro lindo, lindo, super colorido, super dinâmico, assim, a história com as imagens, a conversa com as crianças. A ideia do livro, né, a gente pegar um personagem, e aí eu fui fazer pesquisa histórica, que eu adoro, aí a gente traz esse personagem da África, então fui lá buscar de que região da África ele teria vindo, né, qual a maior migração, a gente está falando de novo de diáspora, e aí uma questão, né, não por vontade própria, né, mas essas pessoas de onde vieram, porque aí a escravização lá na África, navios negreiros, a chegada no Brasil, a venda desses escravos para as fazendas, a vida na fazenda, toda essa correlação da identidade do branco com o negro, tudo que fica para a nossa história, para a nossa cultura, de alimentação, de sincretismos religiosos, etc. E aí, esses personagens que querem a liberdade fogem das fazendas e vão buscar um lugar de proteção. E esse lugar de proteção é a Gruta dos Crioulos, que a nossa lenda jordanense diz que era um quilombo. Então, eu trato disso num livro infantil. E a ideia era que esse livro fosse para as escolas, pedagogicamente, realmente, assim, ele foi feito dessa forma, com páginas no final para que as crianças interagissem, para que a gente tratasse da questão da escravidão, da questão da proteção ao meio ambiente, porque a gente está falando da Gruta dos Crioulos, que é um patrimônio natural jordanense, para falar da proteção da nossa história, né, e de recontar essa história, né, entre tantos outros elementos que a gente pode pensar. Então, esse material foi feito para as escolas. Só que não chegou lá nas escolas com um abraço que eu gostaria que tivesse sido acolhido. Então, foi como contrapartida, né, do edital, a gente doa sempre, todos os editais, a gente doa parte desses livros para a secretaria para que sejam distribuídos para as bibliotecas. Então, cada escola recebe um exemplar, no mínimo um exemplar, e assim como todos os meus outros livros, se a biblioteca me pedir, se a escola me pedir, eu dou. Porque eu entendo que precisa estar na mão das pessoas, independente da compra. Num certo momento, entendeu-se que esse material ia ser colocado realmente como material de leitura. Dentro da grade, dentro, né? Da grade, ou dentro de um momento em que se falasse da história de Campos, ou no final do ano, quando a gente tem o Dia da Consciência Negra. Mas isso não acontece, né? Então, a gestão deixa na mão dos professores, assim, de maneira bem solta mesmo. Olha, o professor que se interessar fala com você. E aí,
Vou falar da parte positiva, do privilégio que eu tive de trabalhar da rede inteira de Campos do Jordão, com 2 professoras. E o trabalho foi extraordinário. Extraordinário. Nós fizemos 2 anos de conversas com os alunos, produção de material, leitura junto. E aí, eu e a Mônica doamos a cada criança que participou do projeto um exemplar do livro. Então, as crianças que participaram desse projeto, hoje têm em casa, com dedicatória, um livro Canva, para que possam ler com seus irmãos, com seus primos, com seus pais. Mas foram 2 professoras, né? Essas professoras levaram as crianças até a Gruta dos Crioulos, mostraram para elas o espaço, fizeram toda a proposta literária, ficcional, de imaginar o personagem na gruta. Então, a gente mergulhou nesse universo da literatura junto com as crianças. E o escritor, agora eu volto aqui para a realidade, o escritor imagina que isso vai passar pela mão de inúmeras crianças. Mas foi fechado só para aquele grupo daquelas professoras que se deram ao trabalho de tirar um pouco do seu tempo e olhar para uma coisa que podia ser importante para as crianças, né? Isso eu vou falar do Canva ou vou falar de qualquer outro livro dos nossos autores jordanenses. Enquanto isso, os livros ficam guardados nas prateleiras ou desaparecem, né? E aí a gente vê uma não preocupação, uma não importância do poder público para com aquilo que foi feito, inclusive com o apoio do poder público. Então, eu abro um edital, eu proponho uma verba para um livro e encerramos aí. Então, a gente tem muito que conversar ainda sobre o que se faz a partir do edital para que isso faça sentido para a comunidade. Né? Para a comunidade leitora, para quem eu vou levar meu livro, para a comunidade acadêmica, então, todo o processo pedagógico que se faz com ele, e para a comunidade maior aqui, né? O poder público. E para o legado que se deixa, sim, né? exatamente. Para a história de uma cidade, história de uma cultura, né? Olha, vou cobrar, tribuneiros e tribuneiras. Estou aqui mais uma vez. Vocês sabem que eu cobro mesmo. Prefeito Caê, vamos lá, prefeito. Vamos aqui, ó. Sei que você vai estar ouvindo aí. Se você não tiver tempo para assistir, seus assessores aí, que tem bastante assessores, né? Vão estar vendo aí, uma hora ou outra aí, alguns cortes, algumas coisas desse programa aí. Você que vem sempre com a gente sempre faz resenha juntos aí. Prefeito, se atente a essas questões que são importantes aí. Mandar um abraço pro pessoal da Secretaria de Educação. Não é uma crítica aqui, ninguém está detonando ninguém aqui. A gente só está... Eu só peço que seja... que os olhos estejam voltados mais a essas questões dos autores de Campos do Jordão. Eu fico, Adriana, Benilson, Tribuneiros, Cata Preta, eu fico... Talvez eu não tenha essas informações, talvez, mas assim... Campos do Jordão não é muito de fazer feiras literárias, não é como aconteceu lá em Fripinda, né? Ou vocês... Porque a Academia de Letras, eu sei, vocês são membros, presidente da Academia de Letras, Adriana, Benilson já foi presidente da Academia de Letras lá, membro da Academia, tanto aí citamos aí o Ricardo, o doutor Ricardo Credi. Eu sei que vocês se empenham bastante para isso, mas... No nosso mundo de Campos do Jordão, até para receber a visita de outros autores de outras cidades, assim como vocês foram convidados, Campos do Jordão tem esse hábito. Fala das jornadas literárias. Gente, ela sabe, eu sou muito cuidadoso para tocar nesses assuntos, porque na ditadura militar argentina, em 1976, e aqui não estou fazendo comparação nenhuma, mas criou-se um negócio chamado AAA, que era Ação Argentina Anticomunista. Então, os militares eles colocaram nos prédios de Buenos Aires um cartaz escrito assim: silêncio é vida. Então, existem alguns temas, não que eu esteja comparando, não é isso, mas eu acho que é desnecessário, eu tenho que tomar muito cuidado em alguns momentos para não tecer juízo de valor sobre as coisas. Então, o que eu vou retratar aqui a pedido da Adriana é apenas algo que ocorreu. Não estou dizendo que tem que fazer de novo.
Até porque dá trabalho, né? Então, assim, a gente fez em 2015. Em 2015 aconteceu uma coisa. Em 2015 veio um cara para Campos, que aliás ainda está aí, e anunciou a criação do primeira Fli Campus, que era a Feira Literária de Campos do Jordão, igual à Flip. E isso saiu no Estadão. Isso saiu na coluna da Dora Kramer, se não me engano. Mônica Bergamo da Folha. Acho que é a Dora Kramer. Então saiu lá. Campos do Jordão terá sua primeira festival literário internacional em Pinda, vai vir fulano, Beltrano, Ciclano, blá, blá, blá. E aí eu comecei a receber, eu era secretário na época, eu comecei a receber ligação de um monte de gente querendo vir, porque saiu na Dora Kramer. Saiu na cultura, na TV Cultura, blá, blá, blá. Um dia esse cara me ligou, eu estava em casa, era um sábado à noite, ele me ligou e falou assim, olha, se a prefeitura não botar tanto, não vai ter. Eu falei, então não vai ter. Só que assim, eu já tinha me comprometido com algumas pessoas, né? Inclusive com o pessoal de Campos, né? Já tinha feito um esforço no sentido de garantir a presença desse pessoal aqui. Eu peguei o carro, fui até São Paulo, fui até o escritório do cara lá no Ibirapuera, conversei com as pessoas, enfim, fizemos. Como o cara não fez, e era o nome de Campos do Jordão, que estava em jogo, Sim. Fui até o Santander, peguei um empréstimo bancário e fiz a tal da Feira Literária de Campos do Jordão, que fizemos em homenagem ao Pedro Paulo Filho, que tinha falecido em novembro, um ano antes. E aí, com alguns poucos apoios financeiros aqui de alguns empresários, a gente conseguiu fazer a jornada literária. E a gente fez em 2015, erramos bastante, não foi legal, mas aí a gente fez uma outra jornada literária em 2017. E a gente já tinha um prêmio Campos do Jordão de Literatura, que eu não sei se vai ter mais, mas que teve 10 edições enquanto eu lá estive. Então, a gente fez a jornada literária em 15, a gente fez em 17, a gente fez em 19, que foi uma situação danada também, a Adriana lembra, porque a gente tinha um espaço reservado, e aí na semana uma entidade aqui da cidade pediu o espaço foi dado, e nós tivemos que ir lá para os fundos da Estrada de Ferro, usar um lugar que chovia pra caramba, lembra? Olha a valorização dos autores. Sim. Valorização da cultura. A gente cheio de barro na barra da calça. Não, foi assim, a gente vai fazer, 2017 foi tão legal, a segunda, né? Veio todo mundo, teve gente que veio da Europa para participar do negócio, teve gente que veio do Nordeste, teve gente que fretou ônibus em Limeira para vir pra cá. E aí a gente abre um parênteses aqui, porque todas essas pessoas vieram graciosamente. Sem custo. Sem cara. custo. É Campos do Jordão. Ou seja, aí, vamos junto. E a cultura é assim, Sérgio. Aí a gente fez, em 17 foi maravilhoso. 19, falei, vamos fazer igual. Quando chegou na semana, cara, eu tava no hospital com a minha mãe lá em Santos. Me ligou o secretário de turismo, meu amigo André Barbedo, e falou, é o seguinte, vai ter um encontro de Ferraris. Falei, quê? Você não vai mais usar a concha e nem a praça. Eu falei, você tá louco, Nossa. cara? O que eu faço com esse monte de gente que tá vindo pra cá? Aí, na época, o diretor do Estado de Ferro era o Marcelo Padovan. Liguei pra ele e falou, não, usa o que você precisar. Usar o que eu precisava, não tinha o Parque Capivari ainda, era um cercadinho. Aí botamos lá, mas foi bonito, foi legal, foi bacana. Botamos as crianças lá, foi legal. Então, Campos teve, durante alguns... Sim. Esse edital que ela está falando, nós fizemos uma jornada literária lá. Se não me engano, a jornada literária teve 4, 5. Só que assim, Sérgio, poder público não consegue abraçar, não consegue fazer. Ele não tem estrutura, não tem carro, não tem equipe, não tem gente que saiba apresentar livro. E não é ruim, não estou falando mal, é que não dá. Um evento literário, porque senão é melhor não fazer. Para fazer de qualquer jeito, é melhor não fazer. Então, houve um momento em que a coisa estava tomando uma proporção que ficou pesado para a secretaria fazer. Então, a gente falou, para e faz o que dá. Só que esse faz o que dá não está de acordo com o que já tinha sido feito antes. Então, o que eu digo é que, assim, quem quiser fazer um evento literário em Campos do Jordão, como é feito na Flima, ou Flipinda, ou Fliarte, o pessoal já esteve aqui ontem querendo fazer, eu acho que a cidade comporta. Dá para fazer, e eu acho mas que não depender de prefeitura. Ah, não. A prefeitura dá o seu apoio logístico. Logístico. Se que dá o apoio logístico também. Até porque, eu fico imaginando, sabe, tem tantos eventos que são criados, tem em Paraty, né? Sim, eventos de peso. E olha só, o nome Campos do Jordão. Cara, Campos abre portas incríveis. Vocês acabaram de falar aí que o pessoal veio assim, não teve custo algum para
Eu tenho Né, pra vocês. certeza, Sérgio, se um dia for feita uma feira literária em Campos do Jordão, Poxa, nos moldes das que a gente frequenta no Vale do Paraíba, não precisa ser muita coisa não, mas nos moldes das que a gente frequenta no Vale do Paraíba, por exemplo, que vai ter a FLIM agora, São Bento tem agora, depois tem a FLIM em São José dos Campos, é garantia de sucesso de público, de venda e de mídia. De receita, né, para a cidade. Agora. Receita, sim. Agora dá trabalho. Você já pensou trazer aí, tipo, uma... Como essa? Vou viajar aqui. Tipo, eu acho que tem estrutura para isso. Você fazer uma mas tem. Bienal em Campos do Jordão. Sei Agora, lá, sabe o que acontece? algo assim estrondoso. Eu acho, e aí vem a iniciativa privada, né? Sérgio, Ter que mas abraçar essa Campos ideia. tem desafios que outros municípios não têm. Se você vai para Pinda, vamos falar de Pinda. Pinda faz numa estação, desativada, num espação bacana, e é o grande evento da cidade. Então vai todo mundo para lá. Todo Campos mundo tem- sabe e todo mundo vai estar focado naquilo naquele período. Eu participei da FliArt, que é a feira literária que aconteceu dentro da rodoviária de Taubaté. Você fala, você é louco, é o lugar que mais passa gente em Taubaté, é a rodoviária. Foi um sucesso. Então, assim, na minha participação foram mais de 20 pessoas. Então, mais de 20 pessoas para um autor é maravilhoso. Sim. Em Campos, tem tanta coisa para o cara fazer. E outra coisa, definir quem é o público. Se o teu público, porque Campos tem esse problema, tem essa questão da divisão de público. As pessoas nunca... Primeira pergunta que o cara faz quando vem fazer evento aqui é assim, para quem é? Já começa errado. Tem que ser para todo mundo. Não, o cara que vem fazer evento ou é para turista ou é para o jordanense. Se é para o jordanense, o valor do livro você vai ter que dar 70% de desconto no preço de capa para printar. Né? Para o visitante, não. O visitante é o preço de capa, porque ele compra lá na livraria, lá você falou da Saraiva, sei lá eu aonde. Sei lá, Ele vem comprar existe em Saraiva ainda? Existe, né? Ele vem comprar em Campos. Então, o Diminuíram desafio algumas, de né? Campos é você unir esses públicos em torno de um produto que acaba se tornando uma feira, porque ninguém faz um evento para ter prejuízo, ou por paixão ou por vocação, mas faz evento para ter lucro, para ter resultado, porque é assim que a gente vive. Campos é um desafio. Eu acho que até agora a gente não conseguiu achar um modelo de evento literário porque a gente não sabe para qual público vai. Se é o público local, se é para as crianças das escolas. Em Ribeirão Preto, onde eu estive há alguns anos, em Ribeirão Preto as crianças recebem um chequinho. Na escola, pega esse chequinho, vai lá e troca por livro. Cara, que bacana. pois é, mas assim, é uma estrutura de Ribeirão Preto, não é Sim. Campos do Jordão. Agora, que dá, desde que isso não fique na mão do poder público, porque ele não tem conhecimento, estrutura e recurso técnico e humano para fazer. Ou talvez assim o poder público nem tenha tanta cultura, né? Às vezes, né? O poder público não tem a cultura suficiente para entender o quão isso é importante para uma cidade, para um Mas país. tem estátua. A gente tem lugar para dinossauro e botar a mão em cobra, quer dizer, tem para feira literária tem. Pô, tem que ter um espaço. Pô, não é possível. Adriana Harger. Sérgio. Adriana Harger, proprietária da Arca de Noé, fez aqui uma publicidade aqui fantástica aqui da Arca de Noé. Aliás, Vamos lá. Black Friday, não vai ser só Black Friday, vai ser novamente Tem que falar sobre Black isso. Tá November, chegando. né? Então já vão preparando aí que Novembrão tá aí. novembrão, outubro também, mas assim, de agosto para cá, abrimos as portas para os Descontaço descontos, lá para todo mundo. brindes, Eu então... preciso comprar muita não deixe comida de pro ir. meu sultão, meu cachorro. Então vai ter uns descontão bacana. Muitos. Eu lembrei, conversando agora sobre essas questões aí da Arca de Noé, eu lembrei que nós tivemos aqui com a Mariana Consoli, né? Sim, uma gracinha, nossa cliente, né? Clientaça, né? E Com ela o tá despontando aí fofinho nas do- novelas. Do cãozinho Veio aqui dela, né? Como é que chama? O Paçoca. Paçoca, lindo. Chamou Paçoca, que foi sensacional, meu. Ganhou presentinho e tudo mais. Foi uma figuraça aí. Queridos, e aí? Quais os próximos passos? Primeiro, continuar escrevendo todos os dias, que essa é a nossa missão de vida, né? Então, assim, já tenho alguns materiais aqui na ponta da agulha para publicação em breve, né? Dar continuidade para que os projetos que estão
acontecendo, né? Venham para a mesa, né? Então a gente tem a publicação do livro da tia, nós temos as próximas sessões da Academia de Letras que são sempre Quantos anos abertas, mesmo? 45 anos, né? 45 Então anos. em dezembro, provavelmente na segunda semana de dezembro, nós temos sempre o nosso sarau que é aberto. Aliás, todas as sessões são abertas ao público, então isso é muito importante que se saiba que a cultura, a arte, a literatura, o intelecto na academia está aberta a todos, né? E a gente segue, indo para as feiras, dando palestra. Nós estivemos na Semana Pedro Paulo, lá no Restaurante Pia, com o Felipe Barbedo e com tantos amigos queridos. Nós estivemos em Pinda, nas outras feiras literárias, São Bento, Benilson, entre outras tantas feiras das quais a gente participa. Nós apoiamos os autores que quiserem, né, nosso pitaco. E seguimos. A literatura, a arte e a cultura não podem parar. Benilson, nosso romance, Benilson Amado. Benilson Amado. E aí, Benilson? Ó, aliás, vamos lá, deixa eu mostrar o livro aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui nessa tela. Nossa, eu lembrei de uma coisa Poxa, que interessante. legal. Ó, olha só que bacana aqui, ó. Depois do último dia, Benilson Toniolo. Como é que faz para adquirir? É diretamente com o autor. Né? O autor chega a ter. Você não tem assessoria, nada? Não tem. Não, você pode comprar na estante virtual, na submarino.com, na própria loja da editora, que é a Literalux, a loja virtual. Você pode comprar tem lá na. É só entrar lá no estante virtual, já vai ter. Vai estar o escrever livro, o nome do livro. E tem o Barra dos Meninos, que é esse aqui que está concorrendo ao Prêmio Candango de Literatura. Esse você tem, porque eu já te dei. Sim, está aí na nossa estante, aqui, nossa biblioteca. biblioteca. Ambos têm uma apresentação maravilhosa, feita pela Adriana, que foi muito generosa, né? E ela não só faz as revisões, como é uma parceira querida desse trabalho literário. Então, muito bacana, né? Inclusive, teve um leitor que falou assim, nossa, a orelha da Adriana está maravilhosa. Passou por alguns ajustes aí. Ah, é? Eu falei, bom. Mas não lê só a orelha, não, lê o livro todo também. Muito bom. Presumo que nós não vamos devolver o seu livro. Não, né? está com dedicatória, inclusive. Está com dedicatória? A partir de já? agora a responsabilidade olha que bacana. Eu sou muito cheio. Olha aqui, e essa brincadeira. Ó, quando eu lancei o Barra dos Meninos, começou uma brincadeira. A Adriana lembra disso. O Barra dos Meninos foi lançado em março do ano passado. Você até foi muito generoso. Você fez uma matéria de página inteira muito legal sobre o lançamento do livro. Muito obrigado. Estamos à sua disposição. Pois é, legal. Agradeço aí a tribuna, a equipe toda, porque deram um espaço bem legal para o Barra dos Meninos e também para depois do último dia. Mas começou uma brincadeira. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, porque começou uma história de que... isso aí que você falou, Jorge Amado, Guimarães Rosa, não sei o que, José Lins do Rio. Começou essa coisa, né? Aí teve um cara, que eu não vou falar quem é, que me arrumou um pseudônimo. Então, entre Jorge Amado, José Lins do Rego e Guimarães Rosa, ficou Benilson Toniolo do Amado Rego Rosa. Né? Muito bacana. Do Amado Rego Rosa ficou complicado. Então você vai parando no Jorge Amado. Mas melhor assim, o Jorge Amado. O Jorge Amado até tem uma passagem interessante, porque teve um leitor lá de Taubaté que me perguntou se o Barra dos Meninos, no final do Barra dos Meninos, tinha alguma relação com Tieta do Agreste. Não tem, são livros distintos. Eu não li Tieta do Agreste, mas eu lembro da novela. A gente era novinho, né? A gente era bem novinho, né? Eu lembro o ano de 1989, eu tinha 20 anos de idade e assistia Tieta. Tieta do Agreste. Apesar de eu ser noveleiro, de eu gostar de novela, não tem relação nenhuma, não. Aliás, falar em novela, teve umas novelas realmente que marcaram, né? Sim. Rock Santeiro. Pô, fantástico. A gente estava falando essa Tieta. semana aí, Tieta do E a Agreste. literatura envolve Renascer, olha só. Cara, e tem uma série passando agora, chama Mar do Sertão, é outra novela. A série chama Guerreiros do Sol, que é um livro... Guerreiros do Sol? Guerreiros do Sol. É uma adaptação de Lampião e Maria Bonita, escrita por um pernambucano chamado Frederico Pernambucano de Melo. Ele é tão pernambucano que tem um sobrenome pernambucano. E pernambucano é uma corruptela de um termo francês chamado Fernambouc, que significa pau-brasil. Pau-brasil em francês, que era o que se tirava daqui para levar para a Europa na época da exploração, né, colonização, para fazer os arcos dos violinos.
aquela madeira se chamava Fernambouque. E Fernambouque, que virou Pernambuco. Interessante, né? E o Frederico Pernambucano de Mello escreveu Guerreiros do Sol, que hoje é uma série que passa na... Pode falar o nome? Claro. Na Globo, lá, não sei o nome do... Não pode falar Globo mais. Não, Globo pode falar, fala aqui. Só pode falar Record. Eu gostava de... meu sonho era trabalhar na Globo também. Agora, se você falar isso, você não anda na Benécia. Globo lixo! Não, estão querendo tirar. Tem um deputado aí, não, vamos banir a Globo e tal, e ele diz a favor da liberdade de expressão. Vai dar impressionante. Mas vamos lá, depende. Eu tenho Obrigado. uma história ótima de liberdade de expressão, depois eu conto para você fora do ar. Obrigado, queridos. Obrigado, Adriana Hager. Obrigada pelo convite, Sérgio. Foi Obrigado, maravilhoso. Benilson De Toniolo. novo. Eu espero que vocês estejam aqui para que nós possamos estar aí fazendo as nossas resenhas. Tenho muita saudade de vocês. Sei se vocês estão aí correndo pra caramba aí, trabalhando muito aí, mas sejam sempre bem-vindos aí. A gente tem aí um compromisso aí com a Lica, né? Futuramente aí. Vamos ver se as agendas Qual batem Lica, aí. arquiteta ou a da Monstiqueiras? Monstiqueira, né? Chama a Está lá. arquiteta também, ela também tem Arquiteta. história. Vamos pra chamar arquiteto, vamos chamar tudo. Vocês nos dão a sugestão aí, que A é Lica- sempre bacana. contar. A Aí, Lica pessoalzinho. Lica Riquieri, né? Ela Riquieri. tem uma história bacana. Eu gostei muito do fotógrafo. Qual fotógrafo? do- Marcelo Vinheirão. Marcelo Vinheirão, meu Foi vizinho. fantástico, hein? Maravilhoso. Foi Ele muito é. legal. Alto Também lá nível. o artista lá da... Inclusive precisa chamá-lo, viu? Precisa chamar de novo o O IFE, que fez lá o mural. Isso, pô, fantástico. Muito legal, né? Bom, o posso- Tiago Carneu, Tiago é uma gracinha, né? Cara, a gente fantástico. aprende muito com ele. muito legal. A própria Ju Miller, né? O pessoal, é sempre muito legal. E esse é o nosso compromisso aqui, de todos nós aqui também, né? De valorizar, né, essas pessoas, grandes empreendedores, artistas, tal. A gente gosta muito disso. A gente está muito feliz desse TribunaCast, terceira temporada aí. Nós vamos ter aí a Monja Cohen de novo, o Daniel Zuckerman aí para fechar nesse aniversário aí. As negociações estão sendo feitas aí. Tem que ver também se as agendas batem, porque os caras... né, A vêm Monja lá de vai São voltar Paulo. então, Sérgio? Que legal. Estamos aí Que em bom, contato que bom, aí, que eu bom, preciso muito de você. Você sabe que eu falo, eu mando muito, eu mando sempre o jornal e uma mensagem para o Taizan, é isso? Taizan. Você não gostaria de se encarregar disso, Benilson? Não, queria não. Por favor. Não, Não dá, queria. não tenho tempo para isso não. Benilson, faça uma ponte com o Taizan, porque ele não está me respondendo, tá? Não está me respondendo nas mensagens, e você podia fazer para que eu, você e a Adriana, nós possamos agora, um presente de final de ano, né? Ou de início do próximo ano, ter uma entrevista com ela aqui. Né? Então, por favor, Benilson, faça Rapaz, as eu vou honras. ver. Eu não Por vou favor. dizer que eu vou fazer, não, porque é muito assim, mas eu vou pensar. Vamos lá, vê lá, vamos ver. Vou mandar uma mensagenzinha para ele como quem não quer nada. Por favor, faz esse convite. Ano passado você entrevistou Ela aqui o William Mello, né, pastor da Igreja Metodista. Também. Foi bem viu? legal Excelente também. pessoa, né? Foi muito legal também, né? Excelente pessoa. Hein? Você sabe que até Aliás, hoje... o rol dos tribuneiros está Tá bom. caprichada. Você sabe que até hoje estou devendo uma visita lá para Metodista. Ó, Lá, não fui. Depois do Fora do Ar eu te falo. Fora do Ar eu te falo, vou te fazer um convite. Beleza, então. Tribuneiros e tribuneiras de plantão, chegamos a mais um fim de um programa sensacional aí, que você só vê no TribunaCast. Nós somos muito felizes realmente aí com esses 3 anos do TribunaCast. Nós estamos seguindo, já pensando aí, o que nós faremos na 4ª temporada do TribunaCast para agradar você aí, a nossa audiência aí, que é a nossa grande razão para estarmos todos nós, eu, Benilson Cata Preta, Adriana Hager, todos os convidados que participam aqui conosco no TribunaCast. Sem vocês, não somos absolutamente ninguém. Precisamos muito aí, audiência, mandar um abraço especial mais uma vez, ó, que tem até canequinha, eu vou presentear aqui com a GWG Telecom aqui. Cada um vai levar uma caneca da GWG aqui, o Benilson e a Adriana Hager. Entrem lá. Aliás, entre em contato lá no telefone, se eu não me engano aqui, deixa eu ver aqui, se eu não me engano não, é o 3663-3727 GWG Telecomunicações. Um abraço pro Guilherme, pro Wilson, pro Arnold Strass, pro Fabinho Rotelli, pro Ivo Strass, pro Savoy Hotel Excelência, lá pro Marcel Strass aí, para todos vocês que nos aturam aqui, né?
desse outro lado aqui e que participam sempre conosco. Manda sua sugestão lá no TribunaCast. Um abraço, obrigado, Benilson, Adriana. Obrigada. Prazer, Sérgio. Obrigado pelo convite. Obrigado, Cata Preta. Um abraço para vocês e até a próxima Até semana. a próxima.